Olá, ouvintes do Escuta e Estuda. Vamos para mais um áudio resumo de Ética no Serviço Público, a parte 2 de nossos estudos relacionados a esse tema. Na primeira parte de nosso estudo da ética no serviço público, havíamos feito a distinção entre a ética e a moral, mostrando que a ética é a ciência e a moral é o objeto de estudo. E a moral, ela tem diversos graus, sendo que existe do mais baixo grau de moralidade, tanto para o bem quanto para o mal, até o mais alto. E no convívio de uma sociedade, nós podemos compreender que existem grupos que comportam-se de forma moral, respeitando a coletividade, e existem grupos ou indivíduos separadamente que não possuem esta capacidade de perceber a sua obrigatoriedade de preservar o bem coletivo, né, antes das suas necessidades individuais, dos seus preceitos, das suas vontades individuais. Então, nós temos a chamada teoria do mínimo ético, que muita gente já deve ter visto isso no direito, que essa teoria diz que o direito representaria um mínimo de moral exigível, né, através de sanções, para que indivíduos numa sociedade possam respeitar o direito comum de outros grupos no seu convívio, nas suas relações. Por exemplo, a questão do som alto em nossa sociedade, principalmente nas periferias e diversos locais, onde nós temos o som alto, essa contravenção penal que demonstra que quem faz o som alto, naquele momento, não possui a capacidade de compreender que a coletividade, o bem público do sossego, que está acima das suas necessidades individuais, deve ser respeitado. Então, existe uma lei, um mínimo de direito, um mínimo ético no direito para sancionar aquele indivíduo. Então, essa é a teoria do mínimo ético que nós temos ali. Mas, dando prosseguimento, né, a ética e a moral, ela se relaciona também com princípios, valores éticos, valores morais, senso moral, consciência ética, né? Nós temos, por exemplo, Mendes, 2008, ele diz o seguinte sobre princípios, relacionando princípios com ética, e ele também relaciona moral com valores. Ele diz o seguinte sobre os princípios, relacionando-os com a ética. Princípios são preceitos, leis ou pressupostos considerados universais que definem as regras pela qual uma sociedade civilizada deve se orientar. Em qualquer lugar do mundo, princípios são incontestáveis, pois, quando adotados, não oferecem resistência alguma. Agora, em relação aos valores, ele diz o seguinte: valores são normas ou padrões sociais geralmente aceitos ou mantidos por determinado indivíduo, classe ou sociedade. Portanto, em geral, depende basicamente da cultura relacionada com o ambiente onde estamos inseridos. É comum existir certa confusão entre valores e princípios, todavia, os conceitos e as aplicações são diferentes. Bom, quando você trata de princípios e relaciona ele a leis, ou seja, a ética, e quando se fala de valores, relacionando eles à questão de ser mantido por determinado indivíduo, por classe ou sociedade, está relacionando a moral. Então nós temos essas duas partes da ética e da moral representadas por princípio e valores. Um
Um exemplo que nós podemos ter é que, em relação aos princípios, quase todo o ordenamento jurídico dos países contemporâneos, eles colocam a coletividade acima do individual. Os princípios do bem-estar da coletividade estão acima do bem-estar dos indivíduos, como falamos em relação à moralidade. Porém, quando você vai tratar como que a coletividade vai lidar com os indivíduos, com as necessidades de cada um indivíduo, ou dos grupos de indivíduos, aí nós temos diferenças muito grandes entre Ocidente e Oriente. A individualidade, ela está abaixo da coletividade, porém, no Ocidente, dependendo do grupo que se verifica, nós podemos ter ideias radicalmente diferentes, como conservadores e liberais, quando se fala que o coletivo ele tem que ser observado como meta principal, o bem coletivo, o interesse público, porém esse interesse público não pode, tem limites, ele não pode arriscar a existência de grupos, de diversas vertentes, ele não pode arriscar. Isso no Ocidente. Quando se fala do Oriente, aí nós partimos para um conceito totalmente diferente. Por exemplo, a questão da liberdade de movimentação, de migração, existe no Ocidente. Já no Oriente, por exemplo, na China não existe. Não existe. Mas há um privilégio muito maior da segurança do que da liberdade. Mas são valores e princípios que devem ser discutidos filosoficamente, talvez em outro áudio. Mas dando sequência aqui então, partimos para a questão mesmo sobre, além agora dos princípios e valores, vamos falar principalmente agora do desenvolvimento das teorias sobre ética e sobre moral. Aí nós temos diversas vertentes, obviamente baseado no material do ENAD, na Escola Nacional de Administração Pública. A gente vai ter alguns pontos de partida, como Aristóteles, Kant, e citando autores contemporâneos que fazem agrupamentos dessa filosofia, como o Eduardo Bittar, que ele trata o desenvolvimento da ética, ele agrupa em teorias antigas, medievais, moderna e contemporânea. As antigas, por exemplo, vai estar lá os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos, que agora está na moda aí do YouTube, quer dizer, passa-se agora a fase seguinte, que são a filosofia medieval, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e desde o desdobramento dessa filosofia medieval, nós temos a filosofia moderna, que é o David Hume, o Stuart Mill, e, por fim, chegamos à filosofia contemporânea, Schopenhauer, Karl Marx, Nietzsche e diversos outros neste caminho. E deles, tanto nas filosofias antiga, medieval, moderna e contemporânea, nós podemos separar dois tipos que muitas vezes aparecem em provas ali, que se fala das filosofias da ética teleológica e da ética deontológica, que nós iremos tratar mais especificamente no próximo áudio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se inscrevam no canal e até o próximo áudio.